castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Ele amou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. 111. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Meu Pai divinal, meu retorno,
Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também estou com bastante calor, mas daqui um pouquinho já vai estar funcionando, tá? Vamos nos colocar em pé e juntos vamos fazer as leituras. Hoje nós temos a lição de número 10. Como de costume, vamos ler juntos o título da lição, texto áureo, verdade prática, e a leitura bíblica em classe que está em João capítulo 3, versos 1 a 7. Como de costume, irmãos à minha direita, depois os irmãos à minha esquerda, e o último, todos nós juntos. Então vamos começar. Título da lição: O processo da salvação. Texto áureo: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Verdade prática: o processo bíblico da salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. Façamos as leituras. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Amém. Nós vamos orar com o evangelista irmão Wallendorf, e na sequência o evangelista irmão Gesiel estará ministrando. Como de costume, podemos participar dentro daquilo que estamos estudando e à medida que o irmão Gesiel nos der oportunidade. Só antes, irmão Wallendorf vai estar orando também em favor da saúde do presbítero Miro. O irmão Nelson está pedindo oração por ele. E o presbítero Antônio Borges pede oração em favor do evangelista Joelso, lá do Araés. Esse irmão está na UTI, está muito mal. E também em favor de Tiago e da irmã Laura. E ainda mais um pedido de oração, a irmã Francisca Xavier pede oração em favor da sua filha Valdineisa Joana, que estará aniversariando amanhã. E também ela pede oração em favor dela. Irmão Almeida também pede oração em seu favor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos com vida na Tua casa para aprendermos a Tua palavra. Deus Santo, Eterno Pai, te apresento esses pedidos de oração que foi pronunciado pelo Teu servo,
O Senhor sabe a necessidade destas vidas. Te pedimos, Senhor meu Deus, a tua mão poderosa a favor da cura das vidas dos teus servos, tuas servas, Senhor meu Deus, bem como de cada um de nós. Se houver alguém enfermo, queime células malignas, dê vida a células boas, queime vírus, bactérias e fungos nocivos à estrutura física, libertando os corpos físicos de todo tipo de enfermidade. Abençoe o teu servo Gesiel, use ele no teu Espírito Santo para a edificação da tua igreja, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. O proprietário do Logan preto NJR 3752 deixou os faróis ligados. Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, me sinto honrado por poder participar da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Mãe, na sede, juntamente com a igreja, com os obreiros, com os irmãos. A escola, esse trimestre, como os demais, também é bastante profunda os temas e necessário para que possamos aprender e ser cristãos melhores. Nós temos hoje uma lição que fala sobre o processo da salvação. E ela não fala todo o processo da salvação, mas alguns que é importante. A lição vem colocando aqui os processos. Poderia ter falado da salvação no passado, salvação no presente, salvação no futuro, mas acredito que pela exiguidade do tempo ou das lições, a limitação do espaço, que não tem como falar tudo sobre a salvação, um assunto muito abrangente. Mas os assuntos que aqui estão postos é de interesse de cada um de nós e de todos nós. O texto de ouro, o texto de meditação que o autor ele usa é João 3:5, é bastante conhecido, é um diálogo, um encontro com o mestre Jesus e o mestre Nicodemos. E o mestre Jesus ensina o mestre Nicodemos sobre um assunto que é fenomenal, fundamental na vida de todo cristão. A resposta de Jesus, o textual diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a verdade prática é onde está estipulado o processo da salvação, que ele julgou os 3 pontos necessários para falar do processo, que é o processo bíblico da salvação, se dá por meio da justificação, da regeneração e santificação do ser humano. Então, são 3 assuntos prioritários: justificar, regenerar e santificar. Também em torno disso que a lição gira. Eu vou estar falando do primeiro tópico sobre a justificação, e eu quero ser bem didático da forma que eu vou colocar. Quando eu estiver encerrando ou encerrar o primeiro tópico sobre a justificação, aí eu vou abrir espaço para os irmãos, espaço para quem quiser contribuir, cooperar com algum entendimento, ou até mesmo algumas dúvidas. Se tivermos condições, estaremos respondendo a isso. Então, no primeiro tópico, quando eu encerrar ele, eu abro sim espaço para quem quiser participar. O autor ele fala aqui dos 3 aspectos da justificação. Ele fala que o processo de salvação na vida do crente se dá em 3 aspectos. E ele diz que esses 3 aspectos são outorgados por Deus. Quer dizer, Deus é quem faz isso. A justificação do ser humano diante de Deus, em relação à salvação do seu pecado, ela não procede do esforço humano. A regeneração também ela não tem o ponto principal, os meus esforços. Assim também como a santificação, nesse caso, temos já um entendimento
de que a santificação, o cristão pode, através do Espírito, se santificar mais. Por isso a ordem, quando chega na santificação, a ordem é sede santos. Mas quando chega na regeneração, é Ele que regenera. Quando chega na justificação, Ele que nos torna justos. Mas no processo da santificação é sede santo. Aí é a ordem imperativa para nós. Então vamos aqui no primeiro tópico, justificado por Deus, a natureza da justificação. Eu estava pesquisando alguns entendidos sobre assuntos que a gente tem que recorrer a quem já estudou o assunto, quem tem mais bagagem, né? Para a gente aprender com eles também. Igual fez Nicodemo, procurou tirar dúvida com quem tinha condições de responder sua dúvida. Então, alguns, eu não vou citar nomes, mas alguns estudiosos da Bíblia de longo século, reconhecidos nacional e internacionalmente, eles falam do processo da justificação. Eu gostei muito do termo de um do século XVIII. Ele era um advogado, se tornou um cristão e começou a estudar a justificação e abraçou a justificação. E a partir disso ele começou a ministrar sobre a justificação, regeneração, santificação. E ele usa na justificação alguns termos jurídicos, que era a área dele, da jurisdição. Então ele coloca, e a lição também coloca isso, né, que a justificação é um termo forense, que expressa a ideia de um fórum ou de um tribunal. Essa palavra forense ela vem em detrimento disso, de fórum, de tribunal. Então, quando o indivíduo ele é justificado, significa declarar o estado dele em harmonia com as leis. Se ele foge, a transgressão ela só surge porque ele descumpre a lei. Existe a lei. Se eu fora da lei, é uma transgressão. Então, você é culpado pela transgressão e é punido. E a Bíblia ela diz isso, que sem lei não há transgressão. Mas a partir do momento que Deus estipulou as leis, que Adão transgrediu as leis, então ele é culpado. E ele culpado precisa ser julgado. E julgado, se condenado, tem que sofrer a pena. Agora, todo o processo das obras da lei, a lei só condenava o erro. Você pode estudar todo o Antigo Testamento, as leis que Deus deu para o povo de Israel observar. Sejam as leis cerimoniais, em relação à cerimônia, ao culto, ao sagrado, eram leis. Elas não poderiam ser transgredidas porque viria a punição divina. Quando Nadab e Abiú morrem, é porque transgrediram uma lei chamada lei da cerimônia. Eles tinham que ir lá fora, pegar a brasa do altar de holocausto, onde morria o animal pela culpa, e trazer essa brasa e acender aqui dentro, onde queimava o altar de incenso. Era lei. Mas eles não quiseram fazer isso. Sabe-se por qual motivo. Se pela distância, se pelo frio, se pelo calor, que era no deserto, à noite muito frio, de dia muito quente. Mas eles fizeram um fogo estranho ali. Parece algo simples, não faz um fogo normal aqui, não precisa ir lá fora buscar fogo. E houve uma punição em Nadab e Abiú. Eram 4 filhos de Arão. Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E os 2 que estavam naquele dia morreram. E assim também era com as leis civis. Em Israel existiam as leis civis. E algumas delas eram, se você cavou uma cova, o animal do teu irmão caiu nela e morreu, você vai pagar. Ou outro animal. Se ele só se quebrou, uma multa. Isso era a lei civil. Que é nada mais do que foi da onde que surgiram as leis para as demais legislações, inclusive a Constituição brasileira. É o modelo do que Deus deu. Até então, antes de Israel, não existiam leis. Alguns se regiam por alguns Código de Hammurabi, alguns artigos do Código de Hammurabi. Agora, depois que a lei, estou falando da lei cerimonial, lei civil, a lei moral,
está dentro do padrão moral, dentro da alma, do espírito humano. A lei moral de Deus, que são para com Deus e para com o próximo. Essa transgressão também tem punição. Agora, todas essas leis, elas só diziam que o homem tinha que seguir o caminho, mas se eles errassem, ela apontava o erro, mostrava a condenação, mostrava a punição. Por isso que Paulo, que era um advogado, ele entende bem das leis e ele percebe isso e vai dizer, olha, pelas obras da lei ninguém será justificado. Porque a lei só aponta o pecado e mostra a condenação. Aponta o pecado e mostra a condenação. Quem foi que se salvou pela lei? Pode pegar os personagens bíblicos antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, José, e vejam as transgressões deles segundo a lei, que a lei aponta até para o passado. Antes que a lei existisse, se fosse medir eles pela lei, eles seriam condenados. E depois da lei também. Por isso que Paulo está dizendo, olha, o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. O homem só é justo quando a lei finda e Cristo torna ele justo. Então é nesse processo que desenrola a justificação. É nesse ponto que dá-se a entender sobre a justificação. Quer dizer, declarar o culpado justo. É isso que Deus fez. Mas a lei dizia, não, tem que sofrer a pena. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não sobrou ninguém, com exceção de Cristo, o homem, que Hebreus diz isso, que é a próxima lição. Você tirando fora da humanidade Cristo, que era humano, o resto, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então, qual que era a pena capital para todos nós? Condenação, através do tribunal, mediante as leis, e condenação. Qual que era a sentença? Morte. Morre você, morre eu, morre no passado, morrem todos. Era morte? É essa. Por quê? A Bíblia vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. O resultado dessa transgressão, que é pecado, significa errar o alvo, amartia, você errou o alvo, a lei tinha um alvo. Todo mundo errou esse alvo. Qual que é o resultado desse erro? O julgamento. Por qual? Pelas leis. Por quê? Porque ninguém é justo. Todos se tornaram injustos. E a sentença? Morte. E mesmo que eu e você morrêssemos, não tinha salvação. Ah, eu morri pelos meus pecados. Mas essa morte, ela não dava uma vida eterna. Não dava. Aí aparece Cristo, toma a nossa sentença. É isso que Paulo diz. Paulo, muito entendido das leis. Um advogado, como eu disse para vocês. Ele fala para os Colossenses, dizendo assim, que ele arrancou de nós a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Arrancou do meio de nós, falando da alma, do espírito. Arrancou o pecado que estava inserido em mim e em você. E cravou na cruz. Paulo diz isso, quer dizer, eu vou morrer por eles. Vou pegar o pecado de todos sobre si. Aí vai lá e morre, porque era essa a sentença nossa. Na justificação, na sentença era essa, era a morte. E ele morre no nosso lugar. Aí agora aparece a justificação. Quer dizer, agora nós somos justos. Por quê? Porque alguém pagou a pena capital. Alguém morre no nosso lugar. Então a justificação é declarado justo, ou tornar alguém justo. Alguns não gostam desse termo, alguns discordam do Charles Finney, que ele coloca esse termo de forense, a ideia do tribunal. Mas a Bíblia traz essas questões das leis em relação à justificação. Então Cristo se fez o culpado por nós, se fez a culpa por nós, vou pagar o preço. A lei disse que tem que morrer, então eu morro. Para tornar o indivíduo justo, vai dizer, ó, não tem nada. Para olhar nas fichas, não, a ficha está limpa. Todos da sede, não, são justos, não tem pecado. É o processo da justificação, tornar justo o indivíduo que é culpado, o indivíduo que estava condenado, que a sentença era a morte, torna ele justo. A justificação. Então é nesse desenrolar que vai, nós não vamos falar tudo sobre a justificação. Eu não tenho uma ideia de esmiuçar, trazer os pormenores da justificação, não é? A partir dos seus termos de origem, rictis, do hebraico, do grego,
de Caio, parece que é do grego, eu não me lembro. Então, eu não tenho essa ideia mas trazer uma coisa mais simples, né? Mais mastigada, e falar da proposta que a lição coloca. Ela não tem a ideia de esmiuçar. É muito grande o assunto, e longo, e não vou trazer todos os termos. Mas pelo menos que fica mais claro para dar entendimento, ou que provoque mais sede, para que os irmãos vá e estudem mais. Então, a justificação. Irmãos, quando Lutero ele descobre que a justificação é pela fé, como assim? Ele tá massificando na mente. Como assim justificação pela fé? Eu pergunto para vocês, como que é essa justificação pela fé? Está dizendo que nós somos justos, mas como que acontece? A justificação pela fé é nós acreditarmos nele, que Jesus pegou esses pecados nossos e morreu por ele, ou por nós. Você crê nisso? Que Jesus pegou os teus e os meus pecados para pagar a lei, que tinha que cumprir a lei. Paulo disse, o fim da lei é Cristo, para finalizar a sentença da lei, a condenação. A lei tinha que ser cumprida. E a Bíblia fala que Cristo cumpriu a lei por nós, que nenhum homem consegue cumprir a lei. Ele cumpre a lei e morre. Agora, para ser justificado, precisa crer nisso. Precisa crer na obra de Cristo. Precisa acreditar que ele pegou os nossos pecados, levou na cruz e morreu, e nós somos justos. Por isso que é pela fé, e não pelas obras. Mas quando a Igreja Católica, no período da Reforma, dizia que a justificação tinha a ver com as obras, eu acredito que eles tinham um entendimento errado sobre isso. Não é que eles faziam propositadamente. Talvez pode até ser que aconteça propositadamente, mas no princípio era uma ideia errônea de acreditar que a justificação é pelas obras. E por isso que eles tinham que vender algumas indulgências, você tinha que crer, pagar, comprar, para poder ter um pouco de justificação. Lutero é quem entende isso. Não, a justificação é pela fé. E ele vai, então, traz esse entendimento, porque antes disso tinha a gente vê antes do debate da Reforma, os pais confundiam justificação com regeneração, justificação com santificação. Você vai ler os pais da igreja, alguns deles, quando fala da justificação, faz uma mistura. Então ainda não era claro que justificação é uma coisa, regeneração é outra diferente, e santificação um outro termo diferente. Não estava claro para eles. Por isso causou essa confusão na Reforma. Agora, Lutero é quem vai trazer os pormenores, principalmente na justificação. Ele vai trazer os pormenores, vai explicar que a justificação é pela fé, e que o homem só é justo pela fé. E a partir daí, a justificação, ela vem por alguns aspectos que o próprio Cristo ou a Bíblia coloca. Primeiro ponto, você só é justo ou nós só somos justos, porque Cristo arrancou de nós o pecado, morreu em nosso lugar, não substituindo. Como assim substituindo? Quer dizer, eu morreria e seria salvo? Aí é a substituição, não. Era o único que poderia morrer. Ele substituiu eu na cruz. Quer dizer, se ele não substituiu, eu ia morrer. Mas mesmo que eu ou você morresse na cruz, não teria salvação. Porque era a condenação. Por isso que é um sacrifício diferente, único, exemplar. O unigênito Filho de Deus morre para nos dar liberdade e nos tornar justos. Agora veja o que próprio Paulo, ele diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele usa já esse termo de Caio. Tendo sido justificado, quer dizer, Cristo nos torna justos para quê? Justificado pela fé, para ter paz com Deus, a reconciliação. Porque o pecado do homem separou o homem de Deus. Por isso que quando Adão peca, sai do jardim. Há uma separação. Antes do pecado, Adão está no jardim, ele está conversando todos os dias com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tinha esses dias da semana, mas é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Todos os dias Deus aparecia com Adão, conversava tete a tete. Não tinha separação. Era coinonia plena. Agora, depois do pecado, aí vem a separação. E a Bíblia vai dizer, vossos pecados é quem faz a separação entre vós e Deus. Então precisa reconciliar. E é o que Cristo fez, nos trouxe de volta, tornou justo através da fé, do crer nesse ato sacrificial de Cristo, para ter paz com Deus.
para ser reconciliado, para ter novamente Cristo. Né? Por isso que vem a regeneração. Nesse ponto. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. A lei não torna justo. Mas pela fé em Cristo também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É o que nós falamos anteriormente. Então veja, a justificação ela acontece primeiramente pela graça. Quer dizer, Cristo não tinha obrigatoriedade nenhuma de salvar-nos. Por isso que é pela graça. Tem um escritor que ele tentou ilustrar a graça, eu achei bonito o modelo que ele disse, um americano. Ele disse assim que uma mulher trabalhava num café em Paris, ganhava muito bem, muitos anos trabalhando. E ela foi despedida do serviço. E saiu para o interior, morar com uma família muito pobre, e ela não tinha um centavo, e a família muito ruim para ela. Mal dava alimentação, mas tinha que lavar a roupa de todos ali para casa, e ainda era esculhambada, esculachada, no meio da família, muito tempo. Enquanto o processo dela saía lá, para ela receber os direitos do trabalho. Mas ela foi muito massacrada, chegou a adoecer, ficou... E quando notificaram ela que ela tinha que voltar a receber os direitos, era muito dinheiro. Muitos anos, quase uma vida trabalhando num café. Ela pegou todo aquele dinheiro, foi no mercado, a família que era pobre, comprou roupa para todos da família, remédio, casa nova, veio num barco cheio de presente, e quando chegou na cidade, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou em prol da família. Aí as pessoas diziam, mas essa família não merece, só te acusaram, só te injuriaram, só te desgastaram, não merece. Eu não merece, mas eu quero fazer isso. Então, é exatamente isso que ele ilustra com a graça de Deus. Assim nós éramos, imundo. Paulo chama da nossa justiça de trapos de imundícia. A Bíblia chama aqueles que estavam no pecado de impiedade, impio. E essa era a situação nossa. E Cristo não tinha nenhum favor, porque nós que negamos, nós que rejeitamos, viramos as costas, desprezamos. Não tinha nenhum dever de tornar-nos justos. Então a graça é exatamente isso. Quando somos agraciados sem merecer, somos justificados sendo condenados, a graça é isso. Né? Quando somos revivificados sendo mortos, a graça é isso. Estando gente cego, ele abre, dá-nos visão de novo. Estando sem entendimento de Deus, porque Paulo diz aos Efésios, né, falando das pessoas sem Deus, como sem entendimento, sem condições de pensar em Deus. E é exatamente isso que Cristo faz. Coloca o entendimento, renova o entendimento, abre o despertamento e a gente se torna um cidadão justo e melhor. É a graça. Então, por isso que Paulo diz aos cristãos que estavam em Roma, no capítulo 3, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Justificado gratuitamente e ainda pela graça. Achou graça. Mas o que você viu nele? Não sei, eu achei graça. Mas ele não fez nada, mas eu achei graça. E concedo a justificação. Nesses termos da justificação. Agora, depois da graça e do sacrifício de Cristo, aí a fé salvífica é despertada. Não é eu que desperto. De uma hora para outra, estou ímpio, não, agora despertei a fé, quero Deus. A Bíblia fala que o ímpio não busca Deus, não há ninguém que entenda, não há quem busque Deus. Todos estão mortos em ofensas e pecado. Mas a fé, ela vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo trabalha nessa fé e cremos. Aí Paulo vai dizer, diz que é essa fé que torna o indivíduo justo. A fé salvífica. Em Romanos 5:1. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé salvífica, eu creio. Você crê que pode se tornar um cristão, um justo? Eu creio. Se você quer, eu quero. É essa fé que torna justo. Então, quando a fé é despertada, aí entra em evidência o terceiro elemento, que é um dos elementos mais importantes, que Paulo coloca no Romanos 5, 8 e 9, que Cristo nos amou. Ele, sendo nós ainda
pecadores, ele já nos amava. E João diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Aí ele pede para a gente analisar esse amor. Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele fala assim, logo, ou algumas traduções, imagine agora, se ele nos amou sendo nós ainda pecadores, imagine agora, sendo justificado pelo seu sangue. Qual que é o sangue? O sangue da cruz. Qual que é o sangue? Aonde ele sua gotas de sangue. Qual o sangue? O sangue das bofetadas, o sangue da coroa de espinho, o sangue do flagelo, o sangue dos cravos, o sangue da lança. Esse sangue é que torna o indivíduo justo. Aí depois Paulo vai dizer, né, em Romanos 8,33, diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica, quem que vai acusar? Então, se é declarado justo, quem que vai acusar? Aí vem a ideia dos juízes de Israel, que julgavam as leis civis. Paulo coloca alguma, né? Vocês já leram o Deuteronômio 25 e verso 1? Fala assim, quando houver contenda entre alguns, e vier o juiz para que o julguem, ele vai analisar quem que está certo e quem está errado. Aí ele diz assim, ao justo, ao certo, ele justificará. Quer dizer, você está livre da sentença. E ao errado, ao condenado, e ao injusto ele condenará. É Deuteronômio 25 e 1, eu acho que é. Então, quando vierem os juízes, quando houver contenda entre eles, eles iam para os juízes. E o juiz dizia, não, você está certo. Não tem condenação. Você está livre, está justificado. E o errado, está condenado. Tinha que pagar a multa, pagar a sentença, pagar alguma coisa. A punição. A ideia de justificação. Agora, Paulo está trazendo essa ideia e está dizendo assim, Cristo foi quem nos tornou justo. Deus foi quem nos tornou justo. Aí ele fala, quem tentará acusação contra quem Deus tornou justo? A não ser o acusador, né? O acusador, ele traz essas condenações. Então, os juízes justificavam o justo, declaravam inocência. Agora tem um detalhe. Essa declaração de inocência não é tornar esse justo bom. Ele é inocente do ato, mas não significa que ele é bom. Ou declarar condenação não significa tornar ele mal. São coisas diferentes. Por isso da regeneração, que nós vamos falar agora há pouco. Declarar justo não significa agora o indivíduo é bom. Mas ele pode tornar-se. Pode tornar-se. Deus nos declara justo porque ele nos imputa a justiça. Ele faz a justiça de Cristo ser pertencente a nós. Tem uma ideia na Bíblia que fala assim, que ele acredita, a justiça de Cristo é creditada a você, creditada na minha conta. Não pelas minhas obras. Paulo diz isso, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pelas obras de Cristo. Ele acredita a nós. É imputada. As referências, desde Abraão já vem a imputação. E creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Crê de fé salvífica. Crê de fé salvífica. Os escritores hebreus também falam, ou Paulo diz aos romanos, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E Gênesis também fala, né? Gênesis 15, verso 6. E creu ele no Senhor, nas promessas, principalmente nas promessas de redenção. E creu ele no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça, colocado nele, justificação pela graça, pela fé. E por isso temos a paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a justificação ela não promove a bondade, a sinceridade, a honestidade? Porque é pela fé. Não é pelas nossas obras. A justificação não é porque eu sou bonzinho, sou honesto, dou esmola. Tem muita gente que vai dizer isso. Não é? Eu sempre dei esmola, sempre atendi o necessitado. Mas a Bíblia diz que a justificação não provém da vontade humana, é de Deus. É um ato
único e exclusivo de Deus, tornar o indivíduo justo. Então não é pelo que eu faço. Até porque na depravação total as atitudes do homem são todas más. São todas más. Então não tem esse ponto aí. Tem alguém que queria fazer uma colocação, uma pergunta? Uma dúvida? Senão nós vamos para o segundo tópico, que é falar da regenerados pelo Santo Espírito de Deus. Agora falando da regeneração, que depois que torna o indivíduo justo, legal, está na posição vertical com Deus, aquém das leis, então agora tem um processo na vida desse indivíduo, porque o pecado, ele afeta, irmãos, o pecado ele é tão profundo que ele afeta o espírito do homem, a alma do homem, o corpo do homem, o habitat do homem. Os alunos perguntam assim, mas até os animais? Até as árvores? Sim, até os animais, até as árvores. Por que é que no milênio Deus tem que restaurar os animais, principalmente os instintos dos animais? Que fala que no milênio o cordeiro comerá com o leão, com o lobo. É um instinto restaurado. O menino de peito meterá a mão na cova da áspide, uma das serpentes mais venenosas, e ela não fará mal. Por isso que o pecado afeta o habitat do homem, a natureza, tudo. E o próprio Cristo disse isso para Adão: maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos te produzirá. Então, por isso que precisa de uma restauração, que é o que nós vamos falar agora no segundo tópico, da regeneração. Então, veja só, regeneração pelo Espírito Santo. A lição diz isso, no subsídio teológico. Ela fala assim, que a palavra regeneração significa palingenesia. Palingenesia, que é uma palavra grega para dizer de vida nova, para dizer de renovo, para dizer de regenerar, para explicar gerar, né? E algumas vezes ela vem acompanhada pelo seu composto. A palingenesia, no grego, vem acompanhada do seu composto, que é anagenão. Eu explico para vocês o que é isso. Parece remédio para dor de barriga, né? Anagenão. Mas é uma palavra grega para explicar a regeneração. Que significa o quê? Anagenão. Gerar. Significa gerar. Significa gerar de novo. Significa dar à luz. Significa nascer de novo. E aparece, quando a gente... É lógico, você não precisa aprender grego. Eu tenho que aprender grego agora para descobrir sobre a regeneração. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou trazendo já a tradução para a gente entender que na Bíblia já está mastigado. Já está colocado para nós. Porque alguns perguntaram, mas a Bíblia fala gerado pelas palavras, não está falando de regenerado. Então é diferente regenerar de gerar? Não, não é diferente. A palavra em si de palingenésia já significa isso, o novo nascimento. Nascer de novo, já significa isso. Agora, o composto dela abre espaço para a gente entender. Anagenão, gerar da palavra, gerar do Espírito. E se a gente for mais profundo, vai aparecer até a palavra sêmen, que é da onde nasce de novo. Mas eu não vou entrar nesse pormenor da gramática, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. Nós vamos falar dos versículos que se seguem nesse ponto que eu estou dizendo aqui. Então, o que é a regeneração? É o ato de Deus despertar a vida dentro de nós. Ele desperta a vida. Principalmente uma vida nova. Por quê? Porque ele está falando da vida espiritual. Porque a vida espiritual ela está morta dentro de si. Paulo diz isso. Mortos em ofensas e pecado. Paulo está dizendo isso. O que é que deixa a vida espiritual do homem viva? É chamada koinonia, comunhão do espírito do homem com o espírito de Deus. É que deixa a vida espiritual viva. Porque o Espírito de Deus, ele comunica para o nosso espírito. Quando vai receber uma revelação, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que revela para o espírito do homem. Tive uma visão, se foi visão espiritual,
Porque tem umas visagens aí. Não estou falando de visagem, estou falando de visão espiritual. É o Espírito de Deus que revela para o Espírito do homem. Eu recebi uma profecia de Deus. Estou falando de profecia, estou falando de profetada. Tem uns que dão umas profetadas aí. É o Espírito de Deus que revela para o Espírito do homem. E comunica com a alma, que a alma é a janela que entra em contato com o mundo material. E essa visão ela pode ser transmitida através da alma, usando os sentidos do corpo. Essa profecia pode ser transmitida. Então, essa é a vida espiritual. Agora, irmãos, o homem morto, o homem sem Deus, o ímpio, o pecador não regenerado, ele não tem essa visão espiritual. Por isso que os meus professores liam a Bíblia 5, 6, 10 vezes, era juiz, era advogado, era tudo, mas não entendiam. Eu já li isso aí, mas não entendo, eu não consigo entender. No Antigo Testamento aí, Deus mandando matar a família, a nação inteira, agora dizendo, não, Deus é amor, tem que amar todo, eu entendo. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque o espírito dele está morto em ofensa e pecado. Precisa o espírito ser vivificado, como Paulo diz. Precisa ter uma vida nova. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus não habita num templo imundo pelo pecado. Primeiro ele purifica. O Espírito de Deus habita na nossa vida. É Ele quem dá o entendimento, é Ele quem dá a sabedoria. É o Espírito de Deus. Então, para isso, precisa ser regenerado. Precisa nascer de novo. Por que é, Nicodemo, que você não entende? Jesus estava querendo dizer isso para ele. Você é tão inteligente, não está entendendo por quê, meu irmão? Porque falta o Espírito de Deus na sua vida. E para ter o Espírito, para ter esse entendimento espiritual, tem que ser regenerado, meu irmão. É isso que Deus está ensinando para Nicodemo. Pode ter os anéis que tiver, a mão está cheia de anel que não cabe mais. Mas se não tiver o Espírito de Deus, meu irmão, não vai entender. Por que é que a irmãzinha, o irmãozinho simples, lá da roça, chega aqui, abre a Bíblia e explana? Você chama qualquer e vem explicar aqui, a igreja não sente nada. Porque falta o Espírito de Deus, que traz o entendimento, a comunhão da alma. Então essa é a regeneração, e nós vamos falar dela agora, nesse segundo tópico da regeneração. Veja só, Jesus respondeu para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer, esse nascer, você pode pegar o léxico grego, ele significa anagenão. Que não nascer da água e do Espírito, olha, se não nascer, ele não pode entrar no reino de Deus. Mas não entenda o reino de Deus só os 1000 anos. Porque tem gente que pensa, o reino de Deus é daqui 1000 anos. Então eu posso entrar depois, né, nesse reino, esperar mais um pouquinho. Não. O reino de Deus, ele começa no coração da pessoa. Certo? Como no coração? Jesus falou em São João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Ele fala, e viremos, está no plural. Viremos para ele. Faremos, está no plural. Faremos nele morada. Quem mora, reina. Você mora na sua casa, você é o dono. Você reina lá. Você pinta, você quebra, aumenta, troca, vende. Você é o dono. Quando Cristo mora na nossa casa, o escritor aos Hebreus fala que a casa de Deus somos nós. E Ele mora no nosso coração. Paulo diz isso, ou não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se Ele mora em nós, Ele manda, Ele reina. Então o reino começa aqui. Por isso você não é dono mais do seu nariz. Paulo diz isso, as coisas que eu queria fazer não faço. Ele fala, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, porque Ele reina. O reino começa no coração, meu irmão. Agora, para o reino começar no coração, com Cristo reinando, Cristo morando no nosso coração, precisa nascer de novo. Anagenão, nascer de novo. É isso que ele está falando para Nicodemos. Segundo a sua vontade, Paulo está escrevendo para o Tiago, a carta de Tiago para a igreja. Ele está dizendo, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra. Por isso que é nascer da água e do Espírito. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Esse nos gerou, você pega essa palavra, gerou, ela vai dar anagenão, de regeneração. Nos gerou pela palavra. A natureza da regeneração, irmão, é um mistério. A gente não tem como, a gente está falando das coisas espirituais, de fé, de espírito, de transcendência, transformação, justificação.
São coisas do âmbito da transcendência. Você não pode pegar a justificação, colocar no laboratório e ficar experimentando, né? Como o cientista faz. A experimentação e a observação, a metodologia que a ciência trabalha. Não tem como. Por isso que Jesus falou para Nicodemo. Ele diz assim, ó, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Ele fala assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascer do Espírito significa anagenão, nascer. Então assim é todo aquele que é regenerado. É nessa palavra que eu estava querendo dizer. Como assim você não sabe de onde que vem a regeneração? Você não sabe como que acontece, porque é um processo divino. Por isso que as pessoas, mas esse aí é aquele daquele passado, não pode ser, porque não entende, que é um mistério, né? Mas você agora é cristão, mas modificou totalmente. O que aconteceu? Eu não consigo entender, porque é a regeneração do Espírito, nasceu de novo, é outro, não é mais o do passado. É um mistério o processo da regeneração. Paulo diz assim, ó, estávamos mortos e fomos vivificados, mas não é a única coisa da regeneração essa vivificação, porque ele diz assim que se alguém está em Cristo, ele fala, nova criatura é. Aqui aparece a palavra palingenesia, que é nova vida. Assim que se alguém está em Cristo, quer dizer, tem uma nova vida. Aí ele fala, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. É a regeneração. O passado é passado. Quem lembra do passado é os homens. Quem lembra dos nossos passados pecaminosos, nossos erros, são os homens. Quem aponta do passado são os homens. O que Deus faz? Fala, tudo se fez novo. Os erros é lançado no esquecimento para Deus. Deus não se lembra. Porque agora é uma nova criatura. O homem é um novo ser. Isso é chamado de regeneração. Ninguém pode vir. Agora, irmão, esse processo de regeneração não é assim, o indivíduo está na impiedade, aí ele resolve. A partir de hoje eu vou ser um novo homem, uma nova mulher. Ele não parte de mim. Não parte deles, dos ímpios. Por isso que o ídolo de Jesus é que a gente vai até eles. É uma ordem para a igreja. A gente levar esse entendimento de regeneração para os ímpios. Porque só através da palavra de Deus pregada é que o Espírito Santo vai atuar na mente dele. E despertar fé. E buscar ele. Porque Jesus disse isso, olha. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando Paulo diz assim, ó. Quando ele fala da depravação, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Porque todos os pecados estão instituídos. Quer dizer, ele está falando da depravação total. Se ele deixar o homem lá, ele nunca vai buscar a Deus, se o Pai não vier. Por isso que Paulo está tentando explicar isso para os filipenses, e ele começa a dizer, Filipenses, para a igreja, escreve para eles, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas ele fala, esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo, tornando semelhante aos homens, carne e osso, nasceu, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte. Aí ele ainda faz uma ligação, e morte de cruz, para dizer que não era qualquer tipo de morte, era das piores. Para quê? Aí ele explica, Paulo explica. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu, que estão na terra e que estão embaixo da terra. Ele fala que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quer dizer, Cristo se fez homem para achar os homens, para buscar os homens. É isso que ele está dizendo. O Emanuel é Deus conosco. Por que Deus estava entre nós? Para buscar o homem. As parábolas que ele fala. Buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar o que se havia perdido. A dracma não tinha condição de se rolando e voltar para o cofre da mulher. Ela só voltava para o cofre se a mulher varresse, achasse e colocasse no cofre. A ovelha não tinha condição de voltar ao aprisco. Até porque a ovelha não enxerga mais do que 8 metros.
Por isso que ela precisa do guia, do pastor. Então, o pastor que foi em busca da ovelha e trouxe ela. Então, é Cristo quem busca o homem. É quem desperta esses processos de justificação, de regeneração no homem, para torná-lo uma nova criatura. Tudo é processo de Deus. E muita gente se achando bonzão, né, irmão? Muita gente olha, como diz Salomão, com os olhos altivos. Os outros estão embaixo, ele olha por cima. Sendo que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos da transformação, como diz o entendimento. Somos carentes da glória de Deus. Precisamos dela, todos nós. Não tem ninguém melhor do que o outro. A não ser no processo de santificação que nós vamos falar. Mas o restante, não. Da dependência divina, todos nós somos carentes. Todos nós. Quais são os resultados da regeneração? Depois eu vou abrir espaço para os irmãos falar nesse ponto, os que quiserem. Quais são os resultados? Primeiro, ela provoca um amor genuíno. Se não for pela regeneração, nós não temos um amor genuíno. Sabe o que João, o profeta do amor, o apóstolo do amor, diz na sua primeira carta, no capítulo 7? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus... Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido e conhece a Deus. Ele fala assim, qualquer que ama é nascido, essa palavra nascido de Deus, palingenésia, traduzido, regeneração. Todo que é regenerado, ele conhece a Deus. Todo que é regenerado, você diz que é regenerado, deve amar, ter o amor. É o resultado da regeneração, é o amor, meu irmão. Por isso a definição das palavras amor, né? HP, que a gente chama ágape, que é o amor de Deus. Outro resultado da regeneração, vencer o mundo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus, qual que é a palavra? Palingenesia. Traduzido, regeneração. Porque todo que é regenerado, é isso que ele está querendo dizer, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E a fé na onde? Na justificação. Estão vendo? Ser justificado pela fé, vai vencer o mundo porque é regenerado. Uma nova criatura. Então, esse é o resultado da regeneração, de vencer. Quando Cristo fala assim, ele fala assim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem um versículo que a gente costuma colocar, vós também vencereis, não tem isso, né? Mas, é o exemplo, eu venci o mundo. Quer dizer, se ele nos deu o exemplo de vencer o mundo, nós também temos esse exemplo nele, porque é ele que nos regenera. E a Bíblia fala que tudo é por ele, é através dele que nós vamos vencendo os obstáculos do mundo. Falando do mundo sistema, mundo mundano. Quando fala do mundo, nós vamos falar daqui a pouco sobre a regeneração da mente, a transformação, renovação da mente, que é totalmente diferente do que o mundo coloca. Qual que é o resultado da regeneração? Livramento do diabo. Se você contra o diabo, você pode lutar. Se é regenerado. Sabemos que todo aquele que é nascido, qual que é a palavra? Palingenesia. Todo aquele que é regenerado de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Esse dia, uma irmã me procurou, estava com um problema, parece-me que era psicológico, mas ela estava espiritualizando o problema psicológico dela. E ela dizia que o diabo queria pegar ela, à noite ela não conseguia dormir porque o diabo enfiava a mão na garganta dela e queria matar, e etc, e não dormia. E começou a expulsar o diabo, via o diabo atrás da porta, na janela, foi lá em casa, saiu expulsando o diabo no corredor. Falei, irmão, aqui só tem Deus, não tem o diabo, está longe. Aí conseguimos sentar ela no sofá para poder ouvir o que eu ia falar. E eu falei exatamente isso. Você é fiel, sim, regenerada, todo aquele que é nascido de Deus, regenerado, o maligno não lhe toca. Senão a gente tinha que começar pelo Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor,
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Fala do quê? Fala do demônio. Fala das setas que não atinge, da mortandade que não atinge, dos demônios da noite, dos demônios do dia que não atinge. Que ele, se é o esconderijo é Deus, como que o inimigo vai chegar até Deus para te tocar? Ah, mas o caso de Jó. O caso de Jó não é regra. O caso de Jó é uma exceção. Qual é o outro caso na Bíblia que fala que Deus permitiu para tocar, se é fiel? Você fala, ele te livrará de toda seta, te livrará do laço passarinheiro, te livrará de tudo. E aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E a Bíblia diz assim, que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. O diabo está ao nosso redor, ele está buscando uma brecha, a não ser que tenha dado a brecha. É a regeneração, meu irmão. Não tem mais legalidade. Essa legalidade que Adão deu, que o diabo entrou e acabou com tudo, o segundo Adão entrou e expulsou tudo. E a Bíblia diz assim, o próprio Jesus Cristo falou que se ele achar a casa vazia, é que ele entra e traz mais 7. Mas se estiver cheia, aonde Cristo está, o diabo não chega para reinar. Aonde o diabo está, que Cristo chega, o diabo tem que bater em retirada. Porque chegou alguém que é maior do que ele, meu irmão. Cristo, né? Que tem poder. Então aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Se é regenerado. Paligenesia para nós. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Olha aí, ó, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Falando de vencer o mundo. Nascer da água. Aí tem um debate aí que eu não gosto de entrar nesse debate. Que tipo de água é essa? Né? Que tipo de água que é? Já vou finalizar o tópico, nós vamos abrir espaço para a irmã ali. Nascer da água, purificação espiritual do pecado e nova vida espiritual. Que tipo de água? Tem uns que falam que é a água do batismo. Por isso que eles batizam. A Igreja Católica, no século 13, 14, 15, acreditava assim. Que esse nascer da água e do Espírito. A água é a água do batismo. Tem que batizar o nenenzinho e desenvolver o batismo. E muitos também acreditam que é a água do batismo. É o aminoácido. A água o líquido amniótico. É a água da banheira mesmo? Alguém disse, não, é a água que a bolsa estoura e sai a água, esse é o novo nascimento. A mulher quando está grávida, né? Aí quando a bolsa estoura, sai a água, opa, vai nascer. É o novo nascimento. Mas está falando de coisas espirituais. O texto não está falando de coisas materiais, está falando de coisas espirituais. Sobre o batismo, Nicodemo sabia. Agora, nós temos algumas prerrogativas na Bíblia para resolver isso. Primeiro, veja só. Quando Cristo promete um novo nascimento para Israel, ele promete lá no Antigo Testamento. Da regeneração. Promessa do Espírito. As promessas do Espírito foram ditas antes da dispensação do Espírito, no Antigo Testamento. Quando Joel profetiza, Joel 2:28, ele está falando de algo que ia acontecer na dispensação do Espírito. Quando Cristo disse, eu vou, mas enviarei um outro Consolador que fique convosco para sempre. Era a dispensação do Espírito. Joel 2:28 vai dizer, e profetizarão, falar língua, terão sonhos. Quando fala da regeneração, a maioria dos estudiosos pega Ezequiel 36, 25 e 26. Eu vou ler para vocês. Quando fala, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo. Coração novo não é uma palavra literal para paligenesia, mas é uma ideia da regeneração. Coração novo é uma ideia da regeneração, mas não aparece, até porque ali está no grego, no Antigo Testamento. E porei dentro de vós um espírito novo, a ideia da regeneração, não sei qual que é a palavra no grego, no hebraico. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Ele não está falando do coração da bomba de sangue. Até porque o nosso coração que bombeia o sangue para o corpo, ele não é de pedra. Ele está falando do espírito, da incredulidade do espírito, que é como a pedra. Que é dura, é um símbolo, dura como a pedra, a incredulidade. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Está falando de um coração mole, até porque todo mundo tem coração de carne.
Ou não? Tem alguém que tem um coração de prata, né? Então nós já temos um coração de carne. Então ele não está falando de carne, ele está falando da moleza da carne, da maciez, quer dizer, um coração que pode se dobrar diante de Deus, que pode crer. Um coração suscetível a Ele. É nesse sentido que está falando. Então aqui nós já temos a ideia. Não vou citar os outros textos porque não é a proposta de trazer o Antigo Testamento. Certo? Então ele está falando isso aqui. Agora veja, analise comigo. Nascer da água não é o líquido amniótico. Nascer da água do batismo, então tem que ser batizado, para ser regenerado. Não. Tem tanta gente que é batizada e não é regenerado, você não tem ideia. Né? O batismo é símbolo. Mas tem tanta... Não é o ato de ser batizado, já sair, já sou outro. Puxa vida, agora eu sou outro. Não é o batismo que torna você outro, meu irmão. Não é a água. Tem tanta gente batizada e não é regenerado que você não faz ideia. Né? Água é a palavra. A Bíblia ela tem o símbolo, como eu vou dizer só um do Antigo Testamento, não vou dizer todos porque não é a proposta de esmiuçar esse assunto aqui. Mas quando o sacerdote ele estava no tabernáculo, que ele operava no altar de holocausto, pegava o cordeiro e sacrificava o cordeiro era símbolo de Cristo, que tira o pecado do mundo. Certo? Quando João viu, quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que vai morrer, assim como o Cordeiro morria, para cobrir os pecados dos santos do Antigo Testamento. O altar de holocausto, ele é o símbolo da cruz, onde Cristo foi crucificado. A bacia de água, aonde o sacerdote, com o espelho das mulheres, fez o fundo da bacia, lógico, não era o espelho de hoje, mas o espelho que ele usava era o bronze polido. Por isso que Paulo fala do espelho com a imagem bem embaçada. O fundo da bacia era feita de espelho das mulheres, o bronze polido. E aquela água ficava límpida. Mas o sacerdote, quando ia ministrando, vocês podem ver as vestimentas dele, a túnica de linho fino, branco, etc. Ela tinha que estar limpa. Quando ele sacrificava, sangue, carvão das cinzas que ele tirava, escorria. Ou ele se sujava. Então ele tinha que ir na bacia, olhar onde estava a sujeira e se limpar. E a bacia era sem medida. O altar tinha 2 metros. Tudo tinha medida. Tabernáculo, 50 côvados. Agora, a bacia não tinha medida. Eu vou te mostrar o modelo, você faz, não tem medida. Porque a Bíblia é a água, é o espelho. Você quer saber os seus erros? Começa a ler a Bíblia. Ela é quem vai direcionar o caminho, vai dizer se estamos errados ou não, o que precisamos modificar ou não, se estamos sujos ou não. A Bíblia é a palavra, é a água. Quando Jesus fala para a mulher samaritana em São João 4, ele fala, olha, se você voltar a beber dessa água, vai ter sede. Ele está falando da água H2O mesmo. Agora, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está falando da palavra dele, é que sacia a alma. A alma humana, ela tem sede. A psicologia diz disso. Ela chama não chama de sede, mas de vazio espiritual. O ser humano precisa se completar. Tem alguma coisa que a gente tem que buscar, etc, etc, etc. Agora, nós sabemos que o homem só é completo, preenchido, satisfeito quando tem a palavra no seu coração. A água da palavra. E a referência? Não pode ficar só no disse que me disse, né? Então vamos lá. 1 Pedro 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Esse gerado é anagenão, que é de regenerado. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem traz a regeneração, que é uma semente incorruptível. Ele fala não da semente corruptível, o sêmen, que se corrompe, mas da palavra de Deus, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele fala, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então ele fala aqui, ó, sendo gerados, não da semente corruptível, mas da palavra. Então a regeneração, quem não nascer da água, da palavra e do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Tem que ser regenerado pelo Espírito e ter a palavra na vida. Ter a Bíblia no coração. Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará.
viremos para ele. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque eu sou regenerado. E se vai saber o que é errado ou não é errado, pela palavra. Agora, tem muita gente que não tem a palavra como seu modelo de fé e prática. Aí pratica coisas que a palavra condena. Para a gente saber o que a palavra condena, o que está certo ou errado, o que é Bíblia, o que não é Bíblia, você tem que conhecer mesmo a Bíblia, não adianta. Não só no dia de culto, que abre, não. Isso é diário, né? Aqueles que leem a Bíblia diariamente são felizes por isso, diz o salmista. São bem-aventurados, na tua lei medita de dia e de noite. Tem que ter familiaridade com a Bíblia, afinidade com a Bíblia. Porque no momento que nós estamos lendo a Bíblia, vamos falar daqui a pouco sobre o processo de entendimento, a partir do momento quando nós estamos lendo a Bíblia, que o Espírito está trabalhando na mente, na consciência, no intelecto do homem. É a partir disso. Quer ver mais um versículo? Vamos lá. Marcos 4, 3-9. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu sobre o caminho. Vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia terra seca, e a semente secou, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e quando cresceu foi sufocada e não deu fruto. Aí ele fala, e outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu. A semente nasceu. Está falando de gerar, falando de germinar, que é um radical do anagenão. Está vendo aí? A regeneração, ela acontece quando a palavra ela penetra na terra boa, no coração, não no coração de carne, mas no espírito e na alma do homem. Quando a palavra ela atinge o ser humano, seja a palavra de evangelização, seja a palavra de renovação, como seja a palavra de instrução, ela nasce e dá fruto, porque o homem nasceu, regenerado pela palavra. É isso que está dizendo aqui. Nasceu e vingou e cresceu, que é de germinar, que é um radical anagenão, que anagenão é a palavra grega para regeneração. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é importante nesse processo. Temos que ler a palavra de Deus. Quando Jesus falou assim, vamos falar daqui a pouco de santificação. Santifica-os na tua palavra. Aí ele fala, a tua palavra é a verdade. Agora, eu não prego a palavra, não leio a palavra, não conheço. Aí fica complicado. Segundo a sua vontade, agora eu estou falando de Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, olha só, aparece de novo, nos gerar, a palavra anagenão de regeneração. Segundo a sua palavra, ele nos regenerou. Quando Paulo, ele fala para Tito, ele começa a escrever no capítulo 3, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, né? Aí ele começa a falar um pouquinho da regeneração. Ele fala assim, porque também nós, noutro tempo, éramos, ele vai dizer, extraviados, arrogantes, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ele começa a fazer uma relação de obra da carne. E ele fala que isso é noutro tempo. Aí daqui a pouco ele começa a dizer, mas quando apareceu a glória de Deus, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua palavra, pela lavagem da regeneração, ele diz isso, nos transformou para que pudéssemos aguardar a sua vinda. Ele está falando da regeneração pela palavra e de deixar a vida velha. Tito, depois vocês leiam Tito, quando Paulo diz isso assim. Assim como vê a cegueira, não é? Como que vê a cegueira? Falando da cegueira espiritual, que deixou o homem justo, em pecado, cego. Nos quais o Deus deste século, Paulo diz isso aos Coríntios 4, 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Quer dizer, o Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios e eles não conseguem entender por si só. Pode ser o PhD que for, por si só ele não consegue entender, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
Agora, no mesmo texto, no versículo 6, Paulo diz assim, ó, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o Deus desse século cegou o entendimento, e Deus, Jesus Cristo, é o quem faz resplandecer o Evangelho para o nosso entendimento. É só através de Deus que nós vamos conseguir entender a Bíblia. O processo da regeneração é mediante a palavra, o entendimento dela. Não basta eu ler a Bíblia 150 vezes, como alguém disse, eu estou colecionando, quando eu já li a Bíblia? 150. Mas você pede para eu explicar um versículo. A Bíblia não é para ser lida como um jornal, uma coleção de livros. Estou colecionando, estou lendo. A Bíblia fala da meditação, você lê e meditar, porque é na hora que medita que o Espírito trabalha e te dá o entendimento. Não é leitura corrida, não é assim que funciona. É entender a Bíblia. Deus, Ele quer que você entenda. Ele quer te revelar. Por isso que é chamada a palavra da revelação, palavra da verdade. E que vem o processo de entendimento, a iluminação. É Deus que ilumina a mente humana para entender a palavra. Não é faculdade, não é os doutores, não é ninguém. Fala que Ele resplandece a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Nesse ponto, é o segundo tópico aqui da regeneração. Alguém queria expor alguma... Tinha a irmã ali que ela quer falar. Vamos ouvir a irmã e já vamos para o segundo tópico que já está acabando. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz. Está aberto aqui? Sim, irmã. Sobre aquele testemunho que você falou sobre a irmã lá, eu passei por uma experiência. Uma certa irmã, nessa época eu congregava com o evangelista ali na Boa Esperança, fiquei ali uns 3 meses, e nesse período uma irmã me procurou e me chamou para ir orar para um presbítero lá na Morada do Ouro, que estava vendo demônio, que estava como louco, e a mãe deles não era crente, e quem me levou foi a irmã dele e uma outra irmã. E eu chamei minha filha para me acompanhar. Chegando lá na casa, ele estava no banheiro tomando banho. Quando nós entramos, a irmã dele correu, trancou a porta da cozinha. Antes, ela falou: irmã, vem aqui fora, vamos lá fora para você escutar como que ele fica dentro do banheiro. E minha filha ficou com uma outra irmã lá dentro, ficou na porta do banheiro. E nós lá fora, parecia que tinha 2, 3 pessoas com ele no banheiro. E ele falava. E eu escutei nitidamente, ele falou: não, nessa daí não pode tocar nela. Não toca nela. O homem lá não gosta. E nós entramos de volta. E a irmã dele trancou a porta da cozinha, a mãe dele trancou a porta da sala. E nós ficamos esperando ele sair do banheiro, porque para todos a família ele estava louco, ele estava vendo demônio, ele estava falando com demônio, então ele estava louco. Só que antes desse processo, quando a irmã me convidou, um dia antes, pela madrugada eu orando, o Senhor falou: filha, eu vou permitir você ir lá, mas o meu servo não está louco. Sou eu que abri a visão dele. Estou dando uma nova experiência para ele. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia que aquilo era um poder de Deus na vida do presbítero. E quando nós entramos para dentro, que trancou tudo, ele saiu do banheiro, ele saiu de calça, mas não tinha posto uma camisa. Quando ele deparou conosco, ele olhou para mim e falou: irmã, me perdoe em nome de Jesus, e cobriu com a toalha. Cobriu com a toalha, foi no quarto e foi vestir uma camisa. Na hora que ele saiu do quarto, ele abriu o armário da mãe dele e no meio daqueles potes antigos de louça que usava, né, aqueles trem de jogo de café da manhã, ele meteu a mão lá dentro, pegou uma chave e saiu na sala. Aquela irmã que tinha me chamado, que não era a irmã dele, ela estava sentada na sala e falou para ele assim: nós trouxemos a irmã para orar por você.
Ele olhou para ela e disse: olha, isso daqui é um testemunho verídico que vai levar de alicerce para muita gente aí. Resume aí que nós temos que terminar. Ele virou para a irmã e falou bem assim: fecha a sua boca, não dirija a palavra comigo. Aí ela tentou falar de novo, ele tornou a falar: fecha a sua boca. Você não dirige a palavra comigo. Você toca naquele homem de Deus, lá naquele lugar, que ainda citou até onde o evangelista Rezende nasceu. E aí ele olhou para mim assim e falou: irmã, Deus é contigo. Não preocupa, eu estou em paz. Eu falei: eu sei. Aí ele foi lá, pegou a bicicleta dele no quarto dele, abriu a porta da sala e saiu pela porta da sala e abriu o cadeado. Vocês acham que louco, quem está perturbado, preocupa com chave, gente? Então Deus muitas vezes abre os olhos espiritual da pessoa e todos ficam vendo como se ela estivesse louca, mas ela vê além daquilo que o ser humano comum vê. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação. Só falei assim porque nós temos que terminar, eu quero terminar no horário de Jair. Sei que vários irmãos queriam colocar aí, mas depois a gente vai conversar aí. No terceiro tópico, aqui fala santificados em Cristo. Deixa eu introduzir o terceiro tópico. E sobre a santificação nesse terceiro tópico, santificar ou santificação, esse é um termo que ele significa separação, separar. No hebraico é chamado de kadosh, havia falar kadosh, kadash. A raiz kad significa separar, cortar e separar as partes. A raiz kad do kadosh. E no grego é hagios, que é o mesmo significado, separar. Então, santificação, ele vem no sentido de separar, de estar separado, estar cortado. No Antigo Testamento, quando aparece a palavra santificação, sabe aonde? Quando diz assim que Deus separou a tribo de Levi para servir no tabernáculo. E separou das famílias, ou da tribo de Levi, famílias. Família de Arão para a família de sacerdote. Aí vinha a separação, a consagração, separado exclusivo para aquela função. Aí foi separado todas as famílias, cada um tinha uma função. Quando os utensílios do tabernáculo eram consagrados, eram separados. Não poderiam ser usados em outras atividades. Separados. Então essa é a ideia de separação no Antigo Testamento. O profeta separado para profetizar a função, os juízes separados e consagrados para julgar corretamente. No Novo Testamento, essa palavra separação, eu quero trazer mais para o Novo, que a lição ela traz nesse sentido. Ela fala de uma mudança. Veja só, deixa eu ler aqui um versículo que Paulo fala aos Coríntios 6 e 11. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas não haveis sido santificados. Está falando da separação. Alguns já estavam no processo de ser lavado, mas não estavam sendo santificados. Quando Paulo diz assim aos romanos, assim também vós considerais certamente mortos para o pecado. Está falando de separado. Morreu o pecado, estou separado dele, não tem mais nada a ver com o pecado. No sentido de separação. Quando ele diz assim, não reine o pecado em vós, porque estáis separado, ou estáis santificado, está trazendo a ideia de separação. Então veja só, a santificação, ela é em dois momentos, segundo os estudiosos. O primeiro momento, ela é imediata. Paulo diz assim, que ele nos transportou dos filhos do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. A pessoa sai do mundo e vem para a igreja, de imediato. A pessoa aceita Cristo, eu quero aceitar, quero. A santificação imediata, ele é cortado do mundo e vem para a igreja. Agora precisa desenvolver a santificação que chamam de progressiva. Como é que funciona a santificação progressiva? A pessoa vem com pensamentos, com modos, cheio de coisas que ele traz do mundo. E a partir do momento que ele vai sendo ensinado, ele vai deixando essas coisas, vai se separando delas. Quando Paulo escreve aos Efésios 4:11, que ele mesmo deu um só pastor, doutor, presbítero, evangelista, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. O indivíduo já é santo, já está separado do mundo. Agora precisa alcançar a perfeição, Tem que deixar muitas coisas através da palavra.
É através do ensino da Bíblia que ele vai deixando as coisas ruins de lado. Paulo escreve aos Romanos 6:12, ele fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A santificação ela é progressiva à medida que a gente vai alcançando. Nesse ponto, na santificação progressiva, nós podemos dizer que tem alguém mais santo do que outro. Não no sentido de santarrão, tá? O santarrão. Mas no sentido de progressão. O indivíduo que ele aceita Cristo agora, que ele vem cheio do linguajar do mundo, dos pensamentos, dos modos, ele não é igual a você. Ele está santo porque está no reino da luz. Mas precisa de um processo. Quer ver o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, até chegar à imagem de Cristo. Quando Paulo fala que nós crescemos até chegar à estatura de Cristo, ele está dizendo isso, de uma progressão na santificação, cada vez mais se afastando do mundo e se aproximando de Deus, ao longo da caminhada espiritual. E ele fala, mas como é santo, falando hagios, santo no sentido de separar, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, e do novo, nova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Aí eu não vou falar dos que acreditam na santificação plena. Já estou 100% só, eu não vou falar porque não vai dar tempo. Mas a santificação, ela é progressiva, é no sentido de conservar cada vez mais, seguir a paz com todos, né? Mas eu quero falar, para finalizar a minha fala de hoje, sobre o que a santificação ela afeta. No que precisamos ser santo? Aonde que precisa ser detectado a santificação na minha vida? Eu disse agora há pouco sobre o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Cegou o intelecto, o entendimento. O conhecimento não é igual ao meu, é igual ao seu, das pessoas do mundo. Porque estão cegas. Eles pensam diferente. Pode perguntar para a igreja e as pessoas do mundo. O que vocês acham do aborto e o que as pessoas lá fora estão dizendo do aborto? O que acham do homossexualismo e o que estão falando lá fora? Transgênero lá fora, ciência e lá fora. Sobre Deus e a palavra lá fora. O pensamento é diferente, então cego. Agora, o processo de santificação, quando a pessoa vem para a igreja, ela vai acontecer no intelecto e no conhecimento. E vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento. O novo é a vida regenerada, o novo homem. Nós nos revestimos dele para renovar o conhecimento. E peço isto, que vosso amor cresça mais e mais em ciência. Olha só, ciência é conhecimento. O amor deve crescer em ciência e todo conhecimento. Então o conhecimento do homem, ele tem que ser tirado das ideologias do mundo. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Tem em mente as ideologias que eles têm lá, é diferente. O cristão tem uma mente evoluída, a mente de Cristo. Pensa nas coisas do alto. Porque esse pensamento dele, o entendimento, o intelecto, a razão dele, a inteligência, deve ser uma inteligência renovada através da palavra e da santificação do Espírito de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha de novo, outro versículo Paulo falando para a igreja em Roma. E ainda mais uma aqui, ó. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando com toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescimento, libertando a santificação para o conhecimento de Deus. Aí tem vários outros termos, irmãos, que a santificação fala. Mas a santificação ela começa no espírito do homem, depois para a alma do homem e depois para o corpo do homem. Também deve ser santo o corpo. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o processo da santificação e querem modificar o corpo da pessoa e esquece da alma e do espírito, que são prioridades. A pessoa veio para Cristo, não, já muda tudo aí, e é primeiro no espírito.
Toda vez que a Bíblia fala de santificação, não vai dar tempo de trazer os versículos, mas todas as vezes que ela fala de santificação, o começo sempre é o Espírito de Deus, ou o Espírito do homem. Depois a alma, e por último o corpo. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5 e 22, 23. Né? Como é santo, ou ele fala, santificar em tudo, e todo o vosso espírito, olha, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, o processo da salvação, justificação, nos tornar justo. Regeneração, trazer uma vida nova. E santificação, que é separado. Nós temos que estar separados. Não temos nada com o mundo. Já saímos de lá, tornamos justo. Estamos sendo renovados, regenerados. E agora santificados, separados, está longe dele, do pensamento. Viver no mundo, mas não são do mundo. É o que Jesus falou. Vive no mundo planeta, mas não só do mundo sistema. Não mais do mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas nós somos cristãos, salvos pela graça, justificados, cheios do Espírito de Deus, separados do mundo, vivendo no reino do Filho do seu amor, experimentando a graça de Deus, o agir de Deus, a manifestação de Deus, para a salvação em Cristo. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço o convite do Jair, os irmãos que participaram e a igreja que nos tolera. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito possa falar melhor no vosso coração. Amém, Jair. Nós agradecemos a Deus pela colaboração do Gesiel. Que Deus continue a abençoar todos aqueles que têm ministrado nas aulas. Domingo que vem, novamente, escola dominical. O pastor Ananias vai estar orando e nos dando a bênção apostólica. Mas antes, só lembrando, o evangelista Jackson nos lembra que hoje é o culto do amigo, né? É um título que se deu. É um incentivo para que cada um de nós trazer alguém para aceitar a Jesus, para ouvir a palavra de Deus e aceitar a Jesus. Então convide alguém e venha juntamente para o culto à noite. O culto é aqui, tá? Seria, pela escala, estaríamos lá no grande templo. Só que ficaram escalados 4 pastores, né, para cooperar lá no grande templo, mas nós vamos estar aqui. Pastor Ananias, o senhor orar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Já foi dado o aviso, o culto é aqui por causa da programação, mas eu estarei lá no grande templo, eu e mais 3 pastores. Oremos nessa oportunidade para que o Senhor continue usando os ensinadores, né, pastor Pires? Porque nós necessitamos muito de aprender, somos alunos do Beabá, amém? Oremos, soberano Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua casa mais uma vez, neste domingo tão bom, 3 de dezembro, findando o ano, onde essas lições vêm de encontro às nossas vidas, para um aperfeiçoamento, porque o Senhor quer que o Seu povo tenha conhecimento e possa esperar gloriosamente na Tua volta. Deus eterno, os irmãos vieram, Senhor, cada um deixando os seus lares para a escola bíblica dominical. Agora despede tua paz, leva-nos para o nosso lar, guardando o perigo, e à noite todos nós aqui, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Nós te pedimos, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, e todos digam amém. Obrigado, Jair.